Boa tarde, turma. Então vamos dar início a mais uma aula de geografia. E a aula de hoje nós vamos falar de países de industrialização planificada, tá? Quem foram os países que deram esse tipo de industrialização? Foram dois países. O primeiro, a União Soviética, e depois, a gente vai falar sobre a Rússia e a China. Tá? Então vamos começar agora falando do que? Da Rússia. Como é que deu esse processo de industrialização planificada? Lembrando que a Rússia hoje, a industrialização dela é toda voltada para o lado capitalista. Mas ela começou o quê? Com essa industrialização planificada. Então a gente vai entender o que quer dizer essa industrialização planificada, tá? Então os países que foram socialistas, a partir da Revolução de Bolchevique de 17, começaram o quê? A adotar esse tipo de industrialização. Então a gente vai ver as características desse tipo de industrialização. Então vamos lá. A industrialização planificada, tá? Ela também é chamada de economia centralmente planejada ou economia centralizada. Por que esses dois nomes? É porque é um sistema econômico onde a produção ela é previamente planejada por especialistas, tá? E os meios de produção são de quem? Propriedade do Estado, e a atividade econômica é controlada por uma autoridade central. Essa autoridade central é o Partido Comunista na época, tá? Que ele vai estabelecer metas de produção, distribuição das matérias-primas para onde vai ser produzido. Então a industrialização planificada é ela é planejada, tá? Conforme um plano, conforme uma meta. A gente vai ver que aqui na União Soviética teve os planos quinquenais, tá? Que eles estabeleceram várias metas. Então aonde que essas indústrias iam ser localizadas, o que ia ser produzido, de onde havia matéria-prima, o mercado consumidor. Então, há todo um planejamento para que ela aconteça. Vamos lá. Então, como que se deu a origem desse tipo de economia planificada? Então, a gente pensa no quê? Que a União Soviética sempre foi daquele jeito que a gente sempre estuda, da Revolução de 1917, mas não. Antes disso, a União Soviética era o quê? Era o Império Russo e era uma monarquia. Quem comandava eram os czares, E praticamente o país era o quê, O Império era totalmente agrário. Existiam fábricas? Existiam, mas eram pequenas fábricas, principalmente aonde? Na região de São Petersburgo, que é uma cidade muito importante na época, tá? Por que não existia? Vemos que é século XX, começo do século XX, o mundo já estava na segunda revolução industrial, Então ainda a União, o Império Russo era o quê? Era praticamente agrário, porque os próprios czares, a monarquia, tá? Ela não estimulava esse tipo de indústria, então para ela não era bom ter isso, tá? Então acontece a Revolução de 1917, aí sim, com o governo socialista, a implantação do quê? Desse tipo de economia planificada, E quem começa isso daí? O Lenin, tá? Ele deixa, tá? Todo aquele aparato que existia antes, agrário, para que a União Soviética entrasse numa nova era, século XX, a industrialização. Então vamos ver como isso aconteceu. Então as políticas, que Lenin começou a adotar ainda, elas começavam a não ter essa forma planificada, porque o que estava acontecendo ainda era Estava uma preservação de características liberais, tá? De economias liberais, tá? Da questão capitalista aí. Mas somente depois com o Stalin, O Stalin, o que ele fez? Ele deu
ele começou a implantar realmente esse modelo que a gente conhece de modelo planificado, através do que? Dos planos quinquenais. Então, esses planos quinquenais eram a cada 5 anos ele mudava. Então, era estratégia, era metas para a economia o que? Ela crescer, tá? Então, vamos lá. Então, com esses planos quinquenais, realmente a economia, a industrialização soviética, ela cresceu o que? Bastante, como ele diz ali, verticalmente. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, lembrando, estava acontecendo o quê? A Guerra Fria. Então, a União Soviética já era o quê? Uma grande potência aí. Era o quê? A segunda maior economia do planeta, batendo de frente com quem? Com os Estados Unidos, tá? Então vamos lá. O auge da industrialização, né, da economia planificada da União Soviética, né, da ex-União Soviética. Então, ela teve o quê? Um período, né, que varia da década de 50 à década de 70. Então, os planos quinquenais, eles estavam dando super certo. Então, a economia estava crescendo, a industrialização soviética, ela estava crescendo cada vez mais, né? Estava sendo estimulada para isso daí, tá? Então, os planos quinquenais, ele, igual tá ali, era incrivelmente eficientes, né? Era um exemplo de produtividade, porque estavam dando certo, porque foram planejados por especialistas, tá? Então, e tinha o que? Uma liderança muito forte nisso daí, tá? Então, o que acontece? Os planos, principalmente a partir do 4º plano quinquenal, que durou de 46 a 50, estimulavam o quê? Que foi as primeiras, né? A indústria de base e a indústria intermediária, né? Então, quem são essas indústrias de base e intermediária? A gente já viu em outras aulas, né? A indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, né? A intermediária que são de máquinas e equipamentos, tá? Por quê? A fim de sustentar o caráter fechado de sua economia. Gente, a economia planificada, ela não é aberta. Ela só foi feita para quê? Para os países socialistas, tá? Então, eram pouquíssimos países que tinham esse tipo de quê? De economia e de industrialização, tá? Vamos continuar. Nem tudo são flores, tá? Então chega numa época que esse tipo de economia, ela cai, ela entra em declínio. Ela dá certo até uma determinada época, tá? Então a gente vai ver como que esse tipo de economia ela começou a cair. Gente, ela começou a cair foi quando a terceira revolução, né, chamada técnico-científica, lá na década de 70, ela começou a crescer. Por quê? Voltando, estávamos em época de Guerra Fria. O mundo capitalista, ele estava cada vez o quê? Ele estava girando. Era tecnologia, tinha um desenvolvimento tecnológico, né? A terceira revolução fala isso. Evolução técnico-científica, tá? Só que é o seguinte, a União Soviética, ela não estava fazendo esse desenvolvimento tecnológico aonde? Nas indústrias dela. Ela estava preocupada no quê? Na corrida armamentícia que estava tendo com os Estados Unidos. Então, eles estavam num período ali, década de 60, né, de quem levava o homem na Lua, de quem levava o primeiro homem no espaço, a questão da bomba atômica, né, desenvolvimento de coisas nucleares, de armas. Então, era isso que as duas potências estavam fazendo, mas, ao contrário dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam empregando também em outras áreas, diferente da União Soviética, que não empregava em outras áreas. Então, o que aconteceu? A partir do final da década de 70, para o começo da década de 80, tá? O próprio sistema socialista ele começou a decair, porque estava corrupção, tá? Desvio de dinheiro, o não investimento em áreas sociais, em saúde,
Um exemplo, às vezes em educação, as próprias indústrias, né, elas não estavam sendo empregados dinheiro para que o seu produto final seja muito melhor. Então isso gerou um descontentamento muito grande na população, tá? Aí o que acontece? Em 1985 assume o poder, né, como presidente Mikhail Gorbachev. Então o que Mikhail Gorbachev fez? Ele lança o quê? Um plano, né, chamado a perestroika, que é uma reestruturação totalmente econômica, fazendo com que uma das primeiras coisas acabar com esses planos quinquenais, que desde a década de 70 já não estava dando certo, tá? Então ele acabando com isso daí, ele abre o quê? A União Soviética para o mercado externo, tá? Porque o socialismo já estava desgastado, o mundo já era outro, né? E vários acordos de paz, né, já estavam sendo assinados com os Estados Unidos. Então vamos lá. Então quando acaba, né, em 1989, especificamente no dia 9 de novembro, né, essa data é importante que, né, para os historiadores, que eles falam que é o fim, né, do socialismo, que é a queda do muro de Berlim, que foi o maior símbolo desse período, né, que dividiu a Alemanha, né, em dois países, né. O muro de Berlim foi construído em 1961, tá? Então o que acontece? Acaba a União Soviética, né? Então é assinado na cidade de Minsk, no dia 8 de dezembro de 91, o quê? Um acordo. Então as ex-repúblicas, elas não existem mais e é criado o quê? A CEI. O que significa a CEI? Comunidade dos Estados Independentes. Todas aquelas repúblicas, elas viraram o quê? Estados independentes. Então, qual que foi o objetivo, tá, da criação do CEI? É o quê? É ajudar no processo do quê? Do fim do socialismo para o capitalismo, né? Porque aquelas ex-repúblicas futuramente iam virar o quê? Países. Porque durante muitos anos elas foram uma coisa só. Agora, né, com o fim de um país, elas se formaram outros pequenos. Então a CEI, ela foi importante para o quê? Para fazer esse processo de transição, tá? Então, quando todas as repúblicas conseguiram fazer, a CEI acabou, tá? Então vamos continuar. Então, como é que foi esse processo do socialismo para o capitalismo? Ele foi fácil? Não, ele não foi fácil. Ele foi muito difícil, tá? Para esses países aí. Eles sofreram muito. Então, primeira coisa, né? Que a Rússia, tá? Como o maior país da ex-União Soviética, tá? Ela teve que se adaptar aos modelos capitalistas, tá? Então a primeira coisa foi isso daí, tá? O primeiro choque, tanto da população quanto do governo. Então o que aconteceu nessa época? Houve a primeira eleição livre, tá? Do país. Então, junto com os Estados Unidos, tá? Foi financiado pelos americanos. O candidato Boris Yeltsin, ele assume o poder na Rússia. Então, o que ele faz? Uma das primeiras coisas, ele manda privatizar todas as indústrias que existiam aonde? No território russo, tá? Por quê? Muitas daquelas indústrias, tá, eram consideradas o quê? Sucatas. Porque elas começaram o quê? A serem feitas, né, a partir da década de 20 e até década de 90, quase 70 anos, elas não tiveram o quê? Um desenvolvimento tecnológico. Tudo era igual muitos produtos, né, muitas ferramentas, muitas máquinas, era da década de 20. Então, não houve esse processo de modernização, tá? Então, o que aconteceu? Muitas dessas fábricas aí
tiveram que fechar porque não tinha nem como comprar, mas uma porção ela foi o que? Vendida, né, para grupos estrangeiros, ou teve o que? As suas ações divididas por funcionários, tá? Vamos lá. O Parque Industrial Russo hoje, como é que ele tá? Desde lá da União Soviética, o Parque Industrial Russo ele sempre foi muito diversificado e ele continuou diversificado após o fim da União Soviética, tá? Então ele é concentrado, tá? Em dois locais importantes. Em Moscou, tá? Que é a capital. Ali e na cidade e na região dos rurais, por ali nos montes rurais. Os montes rurais é onde fica a fronteira entre a parte asiática e a parte europeia, tá? Então ali nos montes rurais concentra-se que tipo de indústria? Bens intermediários, por quê? Por causa dos recursos minerais que se concentram em abundância ali, tá? E nessa região aí dos montes rurais, onde está duas das maiores siderúrgicas do planeta, tá? Então, olha só a importância, tá, da industrialização russa hoje para o mundo, tá? Agora, lá em Moscou, se predominam que as indústrias de bens de consumo e de bens de capital, tá? Por causa do que? Mercado consumidor existente naquela região, tá? E é fora da maior proximidade com a Europa e rede de transporte, tá? Então, é mais concentrada ali na capital, onde tem um grande número também da população russa, também se concentra ali, tá? São Petersburgo, como a gente falou, ela continua o quê? Tímida na promoção automobilística e têxtil. É uma cidade ainda importantíssima, tá? Para a Rússia, tá? Mas ela teve um desenvolvimento industrial, tá? E isso daí na porção europeia. E na parte asiática, algumas empresas de mineração, tá? Mas a distância da Europa e dos centros urbanos não permite grande desenvolvimento. Gente, lembrando que a Rússia, a maior parte do seu território é gelo, né? Ela tá, quando a gente vê assim no mapa, ela tá o quê? Uma parte dela no círculo polar ártico. Então é coberto de gelo. Então isso dificulta também o quê? A exploração desse tipo de recursos, tá? E pra gente terminar, tá? Como os recursos naturais da Rússia hoje em dia, né? Ela é o quê? O território russo é um dos mais ricos em recursos naturais do planeta. Que bom, né? Para eles aí. É o maior produtor de gás natural do mundo e também o segundo em petróleo. Lembrando que a Rússia não faz parte da OPEP, tá? E é um dos maiores produtores de energia elétrica e ferro, tá? Ele é o quinto maior produtor de carvão mineral e o quarto maior produtor de urânio. Então, muitas usinas nucleares sempre tiveram presente nessa região, tá? E também o que? Tais recursos foram vitais na recuperação da economia pós-União Soviética, aliada à imensa população ávida por consumo. Então, gente, mesmo depois do fim da União Soviética, tá? Esses recursos minerais, né, e naturais prevaleceram onde? No território russo. Então, isso ajudou bastante o que? O seu desenvolvimento, né? Sendo o que? Continua sendo uma potência, né, industrial hoje, lógico que não é a segunda, né, como era antigamente, mas colocando, né, entre os principais do mundo, né, permanecendo no grupo do G20, sendo um país hoje, né, emergente, né, e lembrando, a economia planificada terminou o quê? Com o fim da União Soviética. Hoje a Rússia é o quê? É um país capitalista, tá? Então, terminando a aula de hoje, tá? A segunda parte, nós vamos estudar sobre a China, tá? Então, não perca a nossa próxima aula. Tchau!